Essa será com o nosso reitor da Universidade Federal do Amazonas, doutor Silvio Pulga. O tema que nós iremos abordar será a UFAM na pandemia, qual o futuro? A nossa mediadora será a doutora Cintia Miri, do Instituto de Ciências Biológicas. Então, depois da vinheta, a gente começa a nossa roda de conversa. Desde a tomada da decisão, ad referendo do reitor, para que as aulas fossem suspensas, e isso foi necessário, nós sabemos disso, a universidade passou por uma linha de tempo que chega ao dia de hoje. O subcomitê ele preparou um resumo dessa linha de tempo que nós vamos apresentar agora. Acho que aqui ele pode colocar, né, essa apresentação para a gente poder, pelo menos, se situar nessa conversa, para a gente poder começar, é a Deise que está apresentando, né, se situar nesse ambiente, relembrar um pouquinho, que é muita informação, né. No dia 11 de março, nós tivemos, né, a declaração da Organização Mundial da Saúde que o coronavírus se tornara uma pandemia, um surto mundial, né? E o MEC, em seguida, promulgou a portaria 329, que instituiu o Comitê Operativo de Emergência do Ministério da Educação. No dia 16, né, esse é um dia que a gente marcou no calendário, já ele está fazendo 3 meses, né, nós tivemos a portaria 626, de 13 de março, né, fazendo a suspensão das atividades presenciais. Depois disso, no dia 26 de março, nós tivemos a decisão ad referendo do CONSUNE, promulgada pelo professor Silvio Pulga, com a suspensão por prazo indeterminado do calendário acadêmico 2021, 2020/1, 2020/2, né, que foi aprovado depois pela resolução 15 de 2019 do CONSEP, aliás, do calendário. Muita gente se perguntou, inclusive, por que logo os 2 períodos foram suspensos, né? O professor Silvio, em vários momentos, já até esclareceu isso. O calendário acadêmico, ele foi aprovado anual, os 2 períodos tinham sido aprovados. Então, não havia como fazer uma suspensão só 2020/1, sem afetar 2020/2. A gente não podia atropelar, né? Muita gente ainda tinha dúvidas nisso. Acredito que aqui muitos já esclareceram até para outras pessoas. E aí, seguindo essa nossa linha de tempo, no dia 30 de março, nós tivemos o ofício circular 009/2020 da PROEG, divulgando o guia de orientações acadêmicas e administrativas. Em abril, dia 30 de abril, nós tivemos a portaria número 31, que a PROEG dispõe sobre as realizações das AEEs, né, as atividades extracurriculares, que muitos tiveram complicações, entendimento, a gente vai conversando sobre essas coisinhas, né? Em maio, dia 8 de maio, veio também a portaria 36, né, em que a PROEG dispõe sobre a possibilidade de realizações de AES em caráter excepcional. Quem já deu uma olhadinha na portaria entendeu o seu conteúdo. Muitas discussões também já foram geradas em cima disso. Também no dia 8, houve um ofício circular 016, em que a PROEG orienta os gestores da universidade, da UFAM, né, mais o A, né, o A é do nosso tempo, né, Silvio? Na formação de GTs para a elaboração de propostas pedagógicas e de biossegurança. E agora, mais recente, dia 1º de junho, o ofício circular número 019, em que visa a construção de proposta para a realização de atividades letivas de graduação referentes ao primeiro semestre letivo de 2020. Só para a gente refrescar mesmo essas nossas memórias, né? É muita coisa, tem gente que não tem dado conta nem de ler tudo que está aparecendo. Para a gente iniciar, professor Silvio, essa conversa, eu gostaria que o senhor pudesse, assim, depois de ver de relance, o senhor tem muito mais memória do que eu, que o senhor está dia a dia, né, trabalhando com isso, mas descrever, assim, num panorama geral,
quais foram os principais impactos da pandemia sobre a nossa universidade? Muito bem. Eu agradeço a elaboração dessa linha do tempo, que ajuda quem está participando da nossa roda de conversa a entender de forma muito clara os atos e fatos decorrentes de todo esse processo. Então, oficialmente, a UFAM, ela ingressa nesse processo a partir do dia 13 de março, quando nós suspendemos as atividades presenciais. Mas talvez muitos não saibam que a constituição do nosso comitê de coronavírus, que também foi fruto de uma portaria, ela é de uma semana antes dessa data, né? Ela vem pelo dia 5 de março. Então, nós, antes mesmo da OMS declarar pandemia, nós já tínhamos colocado na instituição uma comissão liderado pelo professor Bernardino Cláudio Albuquerque, médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina, que já tínhamos montado um grupo para discutir essa questão na universidade, porque já sabíamos pelas informações que tínhamos através do professor Bernardino que a situação ela seria uma situação delicada e grave, não somente para a instituição, mas para toda a sociedade. Pois bem, fizemos, antes mesmo do dia 13, 2 seminários lá na reitoria, onde o professor Bernardino expôs, pelos dados que tinha naquele momento, a situação para todos nós. No dia 13, que foi uma sexta-feira, eu quero lembrar isso a todos, nós fizemos uma reunião deste comitê de forma ampliada pela parte da manhã. Por que pela parte da manhã? Porque à tarde eu viajaria para Tabatinga, onde no dia seguinte nós teríamos a formatura dos nossos alunos indígenas num projeto em parceria com o Ministério da Saúde. Então eu precisava me deslocar a Tabatinga e, portanto, fizemos a reunião pela parte da manhã. Naquela manhã do dia 13, até então, até aquele momento, não havia nenhum caso confirmado de coronavírus no estado do Amazonas. Então houve uma discussão interessante, que medida a UFAM tomaria, mas em não havendo nenhum caso confirmado até aquele momento, ficou encaminhado na reunião que, se naquele dia ou no final de semana houvesse algum caso confirmado de coronavírus no estado do Amazonas, declarado pelas autoridades de saúde, nós suspenderíamos as nossas atividades. Quando eu cheguei a Tabatinga, não no aeroporto, não tive acesso a Wi-Fi, etc., mas chegando no hotel, a primeira coisa que eu vi ainda no hall ali do hotel, numa TV, já estava a TV local entrevistando as autoridades de saúde, porque já havia sido confirmado o primeiro caso no Amazonas. Então, imediatamente, eu conversei com o doutor Bernardino, e então, à luz científica, à luz da opinião do comitê, então acionei a diretoria executiva e ainda naquele dia, já um pouquinho tarde, por conta das dificuldades de comunicação, nós emitimos a portaria 626. Se quem prestar atenção na portaria, ela tem o horário depois de 20 horas, né? Pois bem, então esse foi o motivo da nossa decisão. Naquele primeiro momento, algumas pessoas não entenderam, acharam que nossa decisão foi precipitada, mas depois o tempo nos deu razão, né? E, enfim, quando então, naquelas 2 primeiras semanas, nós esperávamos ver o que ia acontecer, então foi quando os casos foram começando a aumentar no estado, e aí no final de março, mais uma vez, nós editamos outra portaria, aí suspendendo por tempo indeterminado. Por que por tempo indeterminado? Também foi uma pergunta que muito me fizeram. Perguntaram, por que não se coloca 30 de abril? Por que não se coloca 30 de maio? Porque, novamente, o nosso comitê de especialistas foi muito claro. Eles disseram com muita clareza, não há como, neste momento, determinar uma data de quando esse período vai encerrar.
Então, se eu fizesse uma portaria 30 de abril, eu teria que republicar para 30 de maio. Se fizesse uma portaria para 30 de maio, fatalmente agora teríamos outra para 30 de junho. Então, nós íamos ficar nesse processo e que ia aumentar muito mais a expectativa, né, da comunidade. Então, a comissão nos indicou fazer, sim, a portaria indeterminada, naquele momento, e o tempo tem mostrado exatamente que aquela caminho que a comissão mostrou é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Pois bem, o mês de abril, para todos nós, foi um mês realmente muito difícil, não só pela perda de colegas nossos, técnicos, de professores, ex-alunos, alunos, mas é porque em abril nós não tínhamos realmente um farol naquele momento. Todos nós ainda, era tudo muito novo para a gente. E daí porque foi o ápice, inclusive, do número de mortos no estado do Amazonas e na cidade de Manaus, foi em abril. Então, mas as pró-reitorias não pararam. As pró-reitorias continuaram fazendo o seu trabalho, né, dentro das suas respectivas finalidades. Quem tiver a curiosidade de entrar no site da UFAM e lá clicar em informes administrativos, vocês vão ver que diariamente há portarias e há atos nossos diariamente que são publicados e assinados. Isso tudo pelo sistema eletrônico SEI, não é? Mas a PROEG, como ela lida diretamente com o nosso maior público, que é o ensino de graduação, ela começou a estudar a nossa pró-reitoria à luz do Colégio de Pró-Reitores, que é o CONGRAD, e à luz de outras experiências, se começou a discutir a possibilidade de como seria um rol de atividades nesse momento. Então, daí foi editado a Portaria 31 das atividades extracurriculares. Essa portaria foi discutida posteriormente com os coordenadores de curso, também numa atividade como essa que nós estamos aqui. Houve a participação de 170 pessoas. Esse encontro foi dirigido pelo pró-reitor, professor Davi Lopes, e as observações que foram feitas, elas foram colocadas no sentido de melhorar a portaria, e posteriormente veio a portaria 36, que também está citada na linha do tempo. Essa portaria necessitava, então, tinha elementos nela que precisavam não mais do ato do reitor, do pró-reitor, mas da autorização do CONCEP. Então, ela foi colocada no CONCEP, houve uma ampla discussão naquele momento, muito importante, né? E naquele momento o CONCEP entendeu que não havia, para aquele caso específico, ampliação da atividade extracurricular para a atividade curricular obrigatória. Pois bem, mas o CONCEP, naquela mesma decisão, antes da votação, isso foi conversado, não se negava a discutir, evidentemente, qualquer outra proposta que viesse a viabilizar ou entender todo esse conjunto de questões que estamos envolvidos. Então, no dia 1º, o pró-reitor startou um ofício circular, novamente, às coordenações de curso, trazendo experiências de outras universidades, tá? Não apontando uma proposta de forma objetiva, mas trazendo experiências de outras universidades, para que nós fizéssemos um debate entre as coordenações de curso, e vindo essas informações para a PROEG, ela já constituiu também uma comissão formada por professores, por membros da PROEG, etc., para que a gente possa avaliar e dar o caminho, novamente no CONCEP, o melhor caminho que a instituição assim entender. Então, quero dizer a vocês, e uma informação que não está na linha do tempo, mas, enfim, eu gostaria aqui de destacar. No dia 15 de maio, também no ofício circular da PROPLAN, nós fizemos uma consulta às unidades acadêmicas sobre o plano de biossegurança. Então, as unidades responderam. O plano, nesse momento, ele está sendo discutido no Comitê de Biossegurança. Já temos aí inúmeras reuniões que estão acontecendo. Esse plano, semana que vem, ele segue para o comitê.
de enfrentamento da universidade e, posteriormente, nós vamos levá-lo aos colegiados superiores. Porque eu penso que o plano de biossegurança ele será a nossa bússola daqui para frente na instituição. É ele que vai perpassar as nossas ações dentro da instituição, do que nas atividades de graduação, pós-graduação, administrativas e quaisquer outras. Tá bom. Obrigada, professor. É muita informação, realmente, nós temos bastante coisas aqui para resolver. Desculpe, filho aqui entrando no meio da live. E realmente nós temos tentado, né, acompanhar todas essas atitudes que estão sendo tomadas e acredito que a grande maioria tem participado amplamente desses debates, né? Algumas pessoas, inclusive, têm colocado aqui, né, que os departamentos, as unidades têm feito atividades remotas, né? A professora Elizabeth Cartacho está lembrando aqui, acho que é uma geral de todos. A gente não se desconectou, né? Como muita gente acha que, como servidor público, como professores, nós estamos, né, em berço esplêndido, deitados numa rede. Ledo engano, né? Pode ser que nós tenhamos uma meia dúzia fazendo isso, mas eu acredito que a grande maioria está, inclusive, com olheiras que não consegue nem resolver tudo ao tempo que as coisas estão acontecendo nessa velocidade. Volto a lembrar a todos que estão participando, tanto aqui pelo chat, pelo nosso Messenger, quanto pelo Facebook, que vocês podem colocar suas perguntas no chat, que nós vamos mediando aqui, tentando colocar. Não sei se a gente consegue abrir microfone para todo mundo, porque realmente nós temos 178 pessoas aqui no Google Meet e nós temos mais 87 pessoas nos acompanhando no Facebook. Então, nós realmente podemos ter mas podem colocar aí as perguntas. Professor, em relação a esse comitê de biossegurança, o plano de biossegurança, que acho que uma das coisas que mais a gente tem se perguntado, né? Como votaremos? Qual vai ser o nível de segurança que nós vamos ter? Como vamos nos comportar dentro da universidade? Aliás, eu acho que para a nossa vida, né? Sair de casa hoje já é um risco. Eu surto em cada momento que eu tenho que ir fazer alguma compra, ir no comitê de testagem rápida que a gente tem que estar fazendo como voluntário, ajudando na escola de enfermagem. Só o fato de sair e voltar, eu já fico desesperada, né? Para não trazer nada para dentro de casa. E a universidade, esse comitê, ele realmente está tendo já algumas respostas, as unidades estão realmente participando de forma efetiva? O senhor está tendo já esse retorno através do comitê? Sim, a Proplan fez um ofício circular pedindo que todas as unidades acadêmicas e órgãos suplementares se manifestassem com as suas propostas. Então, todas se manifestaram, e qual é esse momento que o comitê está trabalhando? O Comitê de Biossegurança. Ele está avaliando as propostas, fazendo uma discussão técnica e montando exatamente o plano que será levado ao Comitê Interno de Enfrentamento ao Covid-19 na UFAM. Então, nesse momento, essa comissão, que é coordenada pela pró-reitora de Planejamento, a professora Cleomara Cerquinho, ela está fechando esse documento que tem informações e orientações de todas as unidades acadêmicas, órgãos suplementares, pró-reitorias também, e de toda a UFAM, para que a gente possa, quando do retorno, ter segurança em toda a nossa atividade. Esse é o objetivo do plano de biossegurança. É claro que também será, reafirmo aqui, ele será discutido no comitê da biossegurança, depois no comitê do Covid e nos conselhos superiores. Então, tudo será feito com a total transparência, com a total responsabilidade, com a mais ampla discussão, porque quando da nossa volta, nós precisamos assim o fazê-lo com segurança para todos. Quando nós lá atrás, no dia 13 ainda, decidimos, né, pela suspensão, nós pensamos na vida. E esse princípio é o princípio que nos move e o que vai sempre nos mover em todo esse período, a vida. Com certeza, né?
É a meta de termos segurança, de termos qualidade e podemos também oferecer isso a todo o nosso público. Nós, funcionários, nossos alunos, a comunidade em geral, que frequenta a universidade, que depende dela. O professor Marcelo Valina, ele pede um esclarecimento, né? Não seria importante que os especialistas, as especialistas, explicassem o que é um plano de biossegurança, sobretudo para os que nunca discutiram essa questão? Para a gente da área da saúde, da área das biológicas, é uma coisa que a gente costumeiramente trabalha, né? Algumas outras áreas de exatas também mexem um pouco com isso, mas eu acredito que tem algumas pessoas que não usam esse termo com mais frequência, né? Se o senhor pode colocar mais um pouco o que seria o plano de biossegurança, de forma geral. Sim, o plano de biossegurança é um conjunto de medidas que serão adotadas para que, quando do retorno das nossas atividades, nós tenhamos o mínimo risco possível em relação ao que fazemos, seja, eu estou falando da universidade, então o que fazemos na universidade. Então, vou dar um exemplo, como eu escuto os especialistas falando, especialistas da saúde. É possível um professor que tem mais de 60 anos voltar para a sala de aula? Não. Isso é uma questão objetiva, porque ele é de um grupo de risco que está na nomenclatura. Então, como é que nós vamos encaminhar isso? Mas essa é uma questão, Valina, mais visível. Eu vou colocar uma outra questão que não é tão visível, mas ela existe. Por exemplo, pessoas de baixa imunidade. E aí não há uma questão de idade. Eu já conversei com vários professores que me disseram: professor, eu tenho baixa imunidade, como é que eu vou retornar à sala de aula? Pessoas de 35 anos, pessoas de 30 anos, e aí? Então são questões realmente que nós temos que avaliar, que nós temos que colocar e que nós temos que buscar uma solução. Eu penso, Valina, que nós podemos fazer, e aí eu coloco como sugestão, e você fica à vontade, podemos fazer um dia de seminário na modalidade web, a DUA, a SUA, a Sintezam, os alunos, a reitoria, coloco desde já, um dia a gente traz esses especialistas, eles explicam, não exatamente o plano de segurança, porque isso vai passar pelos conselhos, mas colocam para nós, Valina, esses conceitos, que são realmente conceitos que nós não estamos habituados, exceto o pessoal da saúde, para que nós possamos nos apropriar. E nos apropriando, exatamente nós vamos ter mais segurança para definirmos questões ao longo do nosso cotidiano. Lembrando que o plano é um plano para os próximos anos da universidade. É bom que fique claro isso. Ele não é um plano para daqui a 6 meses, e aí se descobre uma vacina e aí volta à normalidade. Nós não estamos falando de meses, nós estamos falando de anos. Então, nós vamos nos preparar para essa nova realidade que está colocada para a universidade, que é o nosso objeto aqui, mas vai estar colocada para toda a sociedade. Quero saudar os colegas que estão nas outras unidades, o Maitá, Parintins, já estão aqui conosco também, saudando a todos, né, cumprimentando, e também fazendo algumas colocações. Eu vou tentar ajustar nesse ponto aqui de biossegurança, para a gente não ficar vagando na história, né? O Kaunan Andrade, ele pergunta se a UFAM teria um plano viável de testagem de alunos da capital para o controle do Covid dentro da instituição. Não somente a capital, o interior também. E isso nós estamos trabalhando no comitê. Quem está coordenando essa ação é a professora Jaila, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Ela está coordenando essa questão. Nós estamos nos preparando para isso, sim. Tá? Isso já está programado pelo comitê e quem vai coordenar essa atividade é a professora Jaila, da FCF, para a capital e interior. Até aproveito para falar para os colegas, né, servidores, que na escola de enfermagem nós estamos fazendo a testagem também para os servidores da universidade. Aqueles que apresentarem sintomatologia do Covid com mais de 8 dias,
podem se direcionar para lá, mas primeiro tem que fazer o cadastro no SASSE e usar o código que é usado pelos profissionais da saúde, porque foi o mesmo código direcionado para a gente da UFAM. Inicialmente, foi aberto para os servidores, né? E agora o professor Silvio já nos dá uma nova luz, né? Para esse momento. É muito importante, né? Eu e vários colegas, tanto da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a professora Jaila faz parte da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? Quanto os colegas do ICB, estamos colaborando como voluntários, mas essa organização toda está sendo direcionada pela Fundação de Vigilância Sanitária daqui de Manaus, né? E ficamos à disposição. Se depois alguém tiver mais dúvidas sobre isso, a gente pode orientar, né? O próprio subcomitê aqui do ICB pode depois divulgar um linkzinho para quem ainda não teve essa oportunidade. Vários colegas já foram lá testar e vários outros não sabiam, né, que podiam ter esse acesso. Só precisa mesmo fazer o cadastro e, a partir, acredito que dessa semana, o sistema de agendamento vai estar normalizado. O pessoal da Fundação de Vigilância Sanitária teve um probleminha, né, pela quantidade de acessos, mas está normalizando. E a UEA também está fazendo o teste também, né? Já deixo claro para todo mundo que o teste que está sendo realizado lá é o teste geral. Ele dá positivo ou negativo, não é o teste de IgG do IgM, porque esse kit de IgG e IgM, ele foi disponibilizado logo no começo, quando nós iniciamos as atividades de testagem, e ele acabou muito rapidamente, e quando retornou a nova compra pela Fundação de Vigilância Sanitária, já foi esse geral. Mas ele já ajuda bastante, porque já tira uma primeira dúvida, e muita gente sabe que é complicado fazer pelos planos de saúde, alguns estão cobrando preços absurdos, então já é uma forma de colaboração importante. Professor, a Elizabeth Cartacho também está fazendo uma pergunta, né, nessa temática de biossegurança. A biossegurança requer recursos extras? Temos esses recursos, professor? É uma nova fase de trabalho. Muitas turmas são sempre no mínimo de 50 alunos. Eu tenho turma de 60. Em salas que são mínimas, né? Nós conhecemos as nossas condições. Não podemos também fechar os olhos para isso. Ela diz assim, fico angustiada. Temos esses recursos, professor? Como é que vai sair? Porque a gente vai precisar de EPI, máscara, vamos precisar de álcool, vamos precisar instalar pias, sabão, vamos precisar de papel toalha. Como vai ser, professor? Bom, obrigado pela pergunta, professora Cartacho, e eu acho que a dúvida é de muitos também. No orçamento que recebemos no dia 2 de janeiro de 2020, evidente que não estava previsto o Covid. Então, o que está orçamentado ali é exatamente para as nossas atividades que vamos chamar do cotidiano institucional, né? Qual é a nossa estratégia em relação a isso? Nós estamos aguardando o plano de biossegurança tramitar nas instâncias, ter a aprovação, e quando ele tiver a aprovação, vai ter uma orçamentação de tudo isso que está sendo planejado. Feita essa orçamentação, nós vamos adotar duas linhas de estratégia. A primeira é solicitar o recurso ao MEC, porque somos ligados ao MEC, o que também não exclui a possibilidade de solicitarmos recursos diretamente ao Ministério da Saúde e também a outras organizações que tenham esse fim, que possam nos ajudar. Então, nós estamos trabalhando com essa linha, o que não significa dizer que a gente não possa usar recurso orçamentário para esse fim. Mas é preciso dizer também que, dentre os recursos que recebemos, isso não consta. É que fique claro também. Então, nós temos que, além do que podemos fazer, nós vamos precisar de recurso extra, eu não tenho dúvida disso. Então, são essas a forma que nós vamos abordar. Agora, é claro, eu só posso fazer essa abordagem a partir do momento que tiver o plano aprovado e tiver a orçamentação de quanto isso vai ser para a Universidade Federal do Amazonas. Com certeza. Eu vou agora fazer uma pergunta do Facebook. Tem já 103 pessoas, professor, acompanhando essa conversa, viu? Acho que é uma das rodas de conversas mais amplas que nós já tivemos aqui com o subcomitê do ICB.
né? É angustiante esse momento para a gente. E justamente esses pontos da biossegurança têm nos deixado muito, muito angustiados. E o Luciano Cardenes, ele pergunta: quais têm sido as preocupações da UFAM com o plano de biossegurança em relação às licenciaturas indígenas e outros cursos que têm majoritariamente estudantes indígenas? Os procedimentos tendem a ser o mesmo ou já é possível sinalizar uma preocupação específica para este público? Obrigado, Luciano, pela pergunta. Bom, em relação, vou dar um exemplo, em relação ao PAFOR, que são turmas específicas e turmas que acontecem num dado período apenas, sem podermos mudar a data, eu conversei com a coordenadora, a professora Heloísa, e ela já me adiantou que não vai acontecer agora meio do ano, por conta dessa questão, né? Pela segurança mesmo das pessoas. Então, o calendário vai ficar para o ano que vem. Em relação aos nossos alunos indígenas, que não é somente em São Gabriel, também nós temos aqui em Manaus, né? As nossas licenciaturas, eu quero dizer a vocês que nós estamos dialogando, né, as regiões onde o Exército atua, porque há uma forte presença logística, etc., para que nós possamos exatamente atender dentro desses insumos que estão sendo enviados pelo Ministério da Saúde. Por exemplo, semana passada foi enviado 1,5 toneladas de equipamentos para São Gabriel da Cachoeira, essa notícia é pública, então nós temos atuado para que esse material também chegue aos nossos alunos indígenas lá na ponta, né? Porque esses insumos, eles vêm de fora e, é claro, eles são direcionados a esse público. Então, nós também temos atuado nesse diálogo, Luciano, para que isso aconteça. Peraí, professor, que agora está chovendo de perguntas aqui. Vou tentando colocar aqui. Gente, o pessoal do subcomitê, me perdoe, eu estou tentando ver as mensagens que vocês estão passando no privado. Tá? Muita calma nessa hora. Nós temos, acho que, cerca de 300 pessoas nos acompanhando nesse momento, professor. Agradecer realmente a todos que estão aqui, nossos estudantes, nossos colegas professores, nossos colegas técnicos, né? Que nós somos universidade. Não é o momento da gente se separar, não. É o momento de estar junto mesmo, né? Virtualmente, que seja, dando as mãos, mas virtualmente, mas caminhando para esse bem comum. Eu sei que nós temos divergências de opiniões, de posturas, mas esse momento, quando a gente trata de biossegurança, é uma coisa comum. O que vai valer para mim, vai valer para qualquer outra pessoa dentro da universidade. A coordenação do curso de medicina, que eu não sei quem é que está digitando pela coordenação do curso, se é a Dulce ou se é a professora Ione, ela falou aqui uma coisa importante, né? Está parabenizando o subcomitê do ICB pela realização do evento, e ela está acrescentando que uma das medidas, né, que tem sido realizadas já como biossegurança foram essas formaturas remotas, né, nos casos das essencialidades, né, liberando os profissionais, né, o curso de medicina, não me lembro mais dos outros cursos que já fizeram, foram vários cursos que já fizeram formatura remota, né? Nós fizemos, além de medicina, fisioterapia, semana passada do Instituto de Ciências Exatas, essa semana da Faculdade de Tecnologia, foram 96 formados, e amanhã haverá a formatura da FIC, da Faculdade de Informação e Comunicação. E na semana que vem teremos outras 4 colações de grau nessa modalidade também. A Dália Cruz, aqui com a gente no Meets, ela pergunta assim, não sei se já perguntaram, ainda não, Dália. Como está o planejamento para o retorno dos alunos da área da saúde, principalmente medicina e enfermagem? Como vamos ter de nos comportar nas práticas? Vão nos dar EPIs? Cada aluno terá de arranjar o próprio EPI mesmo estando no HUGV? Desde já, ela agradece, né? É a Daila Cruz fazendo essas perguntas. Obrigado, Daila. Daila, está ocorrendo hoje e amanhã, eu acho que é hoje, é que eu não estou acompanhando, uma também webconferência da Associação Brasileira de Educação Médica. Está ocorrendo.
Então, a Associação Brasileira de Educação Médica, ela está também discutindo como vai acontecer esse retorno nos cursos de medicina do Brasil, em todo o Brasil, porque também é uma questão que não é específica da UFAM, ela é uma questão que envolve a todos os cursos de medicina. Então, a ABEM, que é uma entidade importante no seio médico, ela está fazendo essa discussão, e aí é importante também que os alunos aqui nossos, da área da saúde, acompanhem. Em relação ao que diz respeito a nós, de equipamentos, etc., é como eu disse a vocês, todas essas informações vão estar no plano de biossegurança, e o que for necessário para que nós possamos colocar, para que o nosso aluno, o nosso professor e o nosso técnico tenha lá na ponta a condição necessária, nós assim o faremos e vamos buscar os recursos aonde eles estiverem para que isso possa acontecer. Agora, especificamente a questão médica, não é uma questão fechada da UFAM, há uma discussão nacional e é importante estar interagindo. Eu sei que tem colegas professores participando dessa discussão na ABEM, professores da Faculdade de Medicina, mas é importante também que os alunos acompanhem essa discussão. Com certeza. Eu vou colocar uma pergunta dupla aqui, de duas pessoas, porque eles acabam direcionando para uma mesma realidade, né? O professor Valmir Flores, lá de Humaitá, ele fala: minha preocupação maior é a disparidade da realidade da pandemia entre Manaus e o interior. Isso é fato para a gente, né? Agora, que o interior está aumentando o índice, a UFAM não é uma realidade só, né? Isolada. Não foi um erro sair todos juntos, professor? Não vamos cometer também o mesmo erro na volta? Pois se verifica diferenças significativas entre capital e interior. E aí, completando isso, o professor Tício Benarroz, ele pergunta, né? Primeiro está parabenizando também os organizadores aqui, eu repasso isso para as meninas do subcomitê, né? E ele pergunta, professor, se existe, né, já algum processo, apesar de eu já saber essa resposta, mas eu vou colocar, um processo de calendários, né? E aí o professor Valmir toca nesse ponto, né? Como vai ser o retorno, e o professor Tício pergunta sobre a questão dos calendários dos processos seletivos. O extra macro, né? O Enem, que aí é independente da gente, e o PSC, que é nosso, o extra macro e o PSC. Temos alguns esboços de planejamento sobre datas, prejuízos prováveis aos processos citados? Ok. São duas perguntas que se desdobram, né? Ok. Professor Valmir, com respeito à sua fala, não foi um erro, não. Vou lhe dizer por quê. Infelizmente, os dados de ontem apontam 50 mil contaminados de coronavírus no estado do Amazonas. E, naquele primeiro momento, os especialistas diziam, com muita clareza, especialistas de todo o Brasil, médicos, infectologistas, que nós estávamos numa fase de transmissão comunitária. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, poderia dizer ou prever ou afirmar que aonde estaria circulando o vírus. Então, nós não podíamos fazer uma portaria e dizer assim, olha, aqui em Manaus é onde, pelo que todo mundo viu naquele momento, onde foi afetado por primeiro, então paralisa Manaus, não paralisa o interior. Tá? Não havia como fazer isso. E primeiro, outra coisa, a UFAM ela é una. Tá? Então, quero deixar claro que não foi errada a decisão. Infelizmente, para a gente confirmar os números que não gostaríamos que estivessem colocados, precisam ser colocados, de 52 mil pessoas infectadas. Então, eu penso que se a UFAM não tivesse tomado aquela medida lá atrás, talvez esse número fosse bem maior nesse momento, que não queríamos isso, nenhum de nós queria isso. A medida foi correta e essa correção da medida já foi validada, inclusive, por ações que tivemos que responder a órgãos judiciais e eles próprios, nas suas petições encaminhadas a nós, reconhecem que a medida foi correta
e depois eu posso disponibilizar ao comitê. Em relação aos processos seletivos, quero dizer que a professora Galota, que é a presidenta da nossa Conveste, ela está acompanhando, eu tenho conversado com ela permanentemente, essa questão toda, o debate que está ocorrendo, não somente em relação ao Enem, né? É possível, sim, que nós tenhamos, nos nossos processos seletivos, naturalmente, fazer adaptações, mudanças, mas isso ainda está em debate. A professora Galota, com a sua equipe, está vendo isso. Eu não gostaria aqui de me adiantar em datas, porque ainda é prematuro, mas o que eu tenho dito às pessoas, por exemplo, o pessoal que se inscreveu no Extramacro, quando fala comigo, eu sempre digo, olha, quando vai ser? Eu não sei, nesse momento. Mas você tem mais chance de estudar mais, você ganhou mais tempo. O Extramacro vai ser agora em maio. Então, quem não fez, vai ter mais chance para estudar. Então, esse é o outro olhar do problema, né? Também precisa se olhar dessa forma. Quem está inscrito ganhou mais tempo para estudar. Claro que nós gostaríamos de ter feito lá, no prazo que estava colocado por primeiro, mas não poderíamos fazê-lo pelas razões que todos já conhecem. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, gente, atender todas as perguntas. Eu estou tentando juntar, né, perguntas mais próximas, tanto do Facebook como aqui do nosso grupo do Meets. Né? Nós já temos 125 pessoas no Facebook, 201 pessoas aqui no Meets. É tenso. Mas muita gente, professor, está agradecendo as suas respostas, que estão esclarecendo muitas dúvidas que existiam, né? E realmente a gente, às vezes, necessita de ouvir a direção superior desses pontos, né? Acho que a sua fala, ela traz ou uma segurança, ou gera mais dúvidas para a gente, mas é a sua fala, porque o senhor fala como o reitor da universidade, que o é, né? E essas dúvidas sendo esclarecidas aqui nos ajudam muito a imaginar esse desdobramento que vai seguindo, né? Tem gente já perguntando aqui sobre as modalidades de extensão, PAREC, o PASSE, né? A questão dos projetos que foram aprovados, se serão revalidados, né? Se a Daniele Gonzaga, de novo, perguntando, né? A universidade precisa dialogar com a CAPES. A Giovana Batista vem perguntando sobre o PIBIC 2019-2020, que a grande maioria acabou não podendo dar continuidade nos seus projetos, né? Como é que vai ser essa questão do relatório final? Vai haver prorrogação? Como a Propesp tem planejado, já tem conversado, vai soltar alguma nota sobre as atividades de pesquisa e a Proeste também, com as atividades de extensão, tanto no calendário que estava vigente, que tivemos que parar as atividades, quanto aos editais, né, para as próximas etapas. Muito bem. Em relação à CAPES, eu quero dizer que o Diretório Nacional dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação do Brasil faz parte a nossa pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, a professora doutora Selma Bassal. E esse fórum se reúne quinzenalmente com as autoridades da CAPES. Eu mesmo já participei de reunião com o presidente da CAPES, com a pró-reitora e outros reitores da região norte. Portanto, o diálogo com a CAPES das nossas demandas e da nossa problemática, eu digo a você que é permanente. Agora, como eu digo, é um diálogo, é uma construção. Tá? Em relação a PIBIC, PAREC, enfim, a outras atividades, nós vamos trabalhar sempre com o seguinte princípio, né? Minimizar sempre as perdas. Então, nós não vamos trabalhar para que o que não aconteceu não poderá acontecer. Nós vamos trabalhar sempre para, à luz do que poderia ter acontecido, como nós podemos fazer acontecer quando do retorno. O que aconteceu foi algo que independeu da vontade da universidade, independeu da vontade de cada um de vocês que me vê nesse momento. Não foi fruto de uma decisão
coletiva, né? Isso foi algo que aconteceu e que atingiu a todos nós. Então, se nós tivermos que paralisar, foi na defesa de cada um de vocês, foi na defesa da vida. E a defesa da vida, para nós, é algo sagrado, é algo importante. É claro que, quando a gente está acostumado a pensar dentro da caixa, naquele modelo anterior, isso vai chocar nesse momento. E a todos nós, isso é natural, né? Mas é um processo que nós vamos vivenciar e que nós vamos aprender, nós vamos ter que nos reinventar a partir disso, né? Então, essa é uma questão que nós precisamos enfrentar de frente. Então, a nossa tratativa é de menor perda possível nesse processo. Veja que as bolsas PIBIC, elas foram mantidas, tá? Elas foram mantidas. E não foi só nós, outras universidades também, mas teve controvérsia, não da nossa parte, teve controvérsia, tá? Então, nós sabemos dessas situações e, é claro, tudo isso vai ficar mais claro quando da nossa volta e aí da nossa reprogramação do nosso novo calendário a partir dessa realidade. Tem alguém respondendo aqui pelo Departamento de Pesquisa da Propesp, né, que eu realmente não sei quem está com esse link aqui, mas ele colocou aqui que a UFAM teve a necessidade de reformar o calendário do PIBIC, principalmente em função dos cronogramas mantidos pelo CNPq e pela FAPEAM. E aí ela alerta, os projetos podem pedir renovação na inscrição do PIBIC 2019 e 2020. Então, o pesquisador direto lá pelo SEI, né, já faz essa solicitação quem estiver com essas dificuldades. A coordenação da medicina está soltando aqui, né, que eu tinha mencionado sobre a testagem rápida lá na escola de enfermagem. Você baixa o aplicativo SASSI e usa o código YPV33. É o código que a gente pode utilizar para fazer a marcação para a testagem rápida na escola de enfermagem. Então, algumas perguntas estão se repetindo sobre a questão dos recursos, que o professor Silvio já respondeu. Eu espero não ter que estar passando por cima das pessoas. A professora Andréia pediu só um linkzinho para ela abrir o microfone, para ela falar sobre a questão da biossegurança. Professora Andréia, a senhora está pronta? Rapidamente, só para esclarecer para os colegas. Por favor. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professor Puga. Boa tarde. Só um detalhe sobre a biossegurança, que eu acho que deve ficar muito bem gravado e deve ser muito cobrado pela UFAM e por todos os comitês. Nós temos que ter o compromisso de toda a comunidade no cumprimento das normas de biossegurança. De nada adianta nós retornarmos com turmas menores, com EPIs, se basta um aluno, um técnico ou um professor dizer que não vai fazer uso de equipamentos de biossegurança, que a gente põe em risco toda a comunidade acadêmica. Então, acho que a professora Elizabeth Cartaz também perguntou sobre isso. Todos têm que participar, as pessoas precisam disso. Eu acho que é um papel fundamental da UFAM, a partir do consumo, sempre saindo das instâncias superiores, informar a comunidade que de nada adianta a gente ter um programa de biossegurança se não nos comprometermos a cumprir estas normas de biossegurança, aconteça o que acontecer. Chova canivetes, a gente tem que estar utilizando todos os equipamentos de segurança. Então, se fala muito de biossegurança, porque vai ter biossegurança, mas não adianta nada. A gente ter biossegurança e um aluno resolver entrar em sala de aula sem usar máscara, por exemplo, professor. Era isso, Cíntia. Muito obrigado, professor André Belém. Compartilho integralmente da sua fala. E essa é uma questão, sim, que é mudança de consciência. E essa também é um desafio. Não é só a questão de buscar o recurso e ter o equipamento. É também uma consciência coletiva
que a saúde do outro também depende de mim, da minha ação. Então, muito importante, professor André, esse seu registro nesse momento. Muito obrigado, eu agradeço. Nós temos algumas outras questões. Obrigada, Andréia. É importante. Acho que a conscientização vai ser uma contínua. Ninguém nunca foi treinado para usar máscara, a menos que tivesse já passado por hospitais, né? Nós, profissionais de saúde, a gente acaba aprendendo isso na graduação, mas é uma coisa pontual, não é comum. Usar máscara o tempo inteiro, saindo de casa, na rua, é difícil, e muita gente usa de maneira inadequada, e eu acredito que o Comitê de Biossegurança também deve colocar algumas orientações mesmo, e eu acho que isso deve ser continuamente ensinado por nós, funcionários, nós técnicos, nós alunos, todos, né? Porque o vírus não vai desaparecer de uma hora para outra, enquanto a gente não tiver vacinação, a gente não vai ter realmente uma condição de segurança mais efetiva. Então, a gente vai ter que prevenir, sempre, sempre, sempre. A história começa a mudar um pouquinho, professor, para a parte de graduação, de ensino, tá? Então, vamos tentar também pegar alguns pontos aqui das perguntas de ensino. E aí, voltando para isso, eu venho aqui no Facebook, o Marcos Paes, ele pergunta, qual a possibilidade de haver ensino à distância? Uma vez que a aglomeração não se dá somente dentro da universidade, mas no transporte público, o que a maior parte dos alunos, né, faz uso, e a população em geral depende do mesmo, né? Tem mais também gente fazendo perguntas relacionadas a isso, né, essa questão, o Almir, o professor Almir Oliveira Menezes, né, pergunta assim, se no âmbito das reuniões da Andifes, professor, há tratativas a respeito do retorno programado entre as instituições? Como é que anda essa discussão? Obrigado. Bom, vamos lá, para ficar bem claro. Nós, da UFAM, nenhum documento da PROEG fala em educação à distância. Até porque o conceito de educação à distância, ele é um conceito que exige, né, uma sala de aula, com computadores, os monitores, etc. Quem quiser conhecer mais de ensino à distância, vai no portal da Universidade Aberta do Brasil. Foi ela que foi criada ainda no meados do ano 2000, e ela faz esse trabalho com muito rigor e com muita qualidade. É um órgão do governo federal, hoje ligado à CAPES. Então, mas em nenhum momento nós falamos em educação à distância, porque isso é um conceito. Existem outros conceitos, e eu não quero aqui dizer qual deles é o ideal, até porque quem vai discutir isso, no momento exato, é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tá? Mas quero dizer a você, discente, que é a dúvida também de muitos alunos, como nós vamos trabalhar no conceito de educação mediada por tecnologia. Tá? Educação mediada por tecnologia. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês de um celular. E eu estou falando com vocês. Eu não estou com computador e estou falando pelo celular. Há 20 anos atrás, quando eu comprei meu primeiro celular, e talvez muitos que estão vendo aqui, era impensável se imaginar que nós estabeleceríamos uma comunicação visual por esse aparelho. Tá? Então, realmente há uma mudança que está em curso, uma mudança tecnológica que tem também as suas implicações. Então, deixar isso claro. Agora, é claro que nós estamos aguardando as respostas que vêm das unidades acadêmicas para uma comissão que a PROEG já constituiu para trabalhar exatamente como nós vamos trabalhar essa questão na universidade, né? Que é uma questão importante e necessária. E a sua pergunta é nessa direção. Em relação ao questionamento do professor Almir Menezes, obrigado, professor Almir, da oportunidade de nós colocarmos que a Andifes, em razão de toda essa mudança, ela está programando o primeiro congresso da Andifes, que vai acontecer de 17 a 18 de junho.
agora esse mês. Esse será um congresso totalmente online também. E nesse congresso da Andifes, o primeiro dia, pela parte da manhã, ele é destinado às universidades que disporão de sua metodologia para gerenciar essa manhã. À tarde, no dia 17, serão os diversos fóruns que congregam a Andifes, Fórum da Graduação, Pós-Graduação, Extensão, enfim. E no dia seguinte será todo o coletivo participando. Então, a própria Andifes, nós reitores, desde quando a pandemia começou, nós já fizemos 3 reuniões como essa que nós estamos fazendo aqui, tá? Já fizemos 3 reuniões da Andifes por essa modalidade. E, realmente, não diminuiu o debate, a participação é bem maciça e também todos estão no processo de aprendizagem dentro da própria Andifes. A professora Neila Falcone, né, que já foi vice-reitora da universidade, querida professora da Faculdade de Medicina, está nos acompanhando pelo Facebook, né? Saúdo, tem um carinho muito, muito especial pela professora Neila. Ela faz uma sugestão, né? Claro, aqui para essa questão acadêmica, né? Poderíamos fazer 2 semestres de 12 semanas, cada um com mais uma semana de provas finais? É uma pergunta. Em vez de 16 semanas por semestre, faríamos 75%, ou seja, 12 semanas mais 1 de provas, né? Na medicina, houve autorização de formatura antecipada, ou seja, cumpriram 75%. Então, seria a mesma lógica? Poderia se pensar dessa forma, para tentar não perder tanto tempo? Eu diria que é uma possibilidade. Eu penso que toda e qualquer proposta, agradeço a fala da professora Neila, foi nossa vice-reitora entre 2005 entre 2001 e 2005, fui pró-reitor na gestão que ela foi vice-reitora. Agradeço. Eu penso que toda proposta, e agradeço, professora Neila, deve ser encaminhada além para o amplo debate, como estamos aqui, mas também para a pró-reitoria de graduação, para que possa ser analisado por essa comissão. E digo que é muito importante que todas as questões sejam examinadas, porque nenhuma universidade tem uma resposta pronta nesse momento. Todas as universidades estão trabalhando, buscando entender o momento, que é um momento difícil, um momento novo para todos, mas estão trabalhando no sentido de buscar uma solução. E nós também não estamos fora desse eixo, fora desse contexto. Nós estamos trabalhando nessa direção. A prova é exatamente essa nossa reunião aqui do subcomitê, tá? Veja, a universidade ela montou um comitê geral, esses comitês foram replicados nas unidades através de subcomitês, cada um tem a sua lógica de trabalhar, que nós respeitamos, a sua metodologia própria, a sua forma própria, e, é claro, cada um buscando manter aquela unidade entre os nossos alunos, técnicos e professores, e mostrando à sociedade o que nós estamos fazendo. Por exemplo, no site do MEC, abri um site exatamente para saber o que as universidades estavam fazendo. Tem no portal do MEC um link específico para as atividades do Covid. Todo dia tem post da Universidade Federal do Amazonas. Todo dia tem ação da UFAM, seja na capital, seja no interior. Todo dia nós temos ações. Quer dizer, os nossos colegas estão trabalhando nas mais diversas frentes, né? Recentemente, um projeto do I7 de Itacoatiara, concorrendo com quase 2.000 projetos em todo o Brasil, obteve a classificação, a premiação, concorrendo, né, foi aprovado pela Companhia Vale do Rio Doce para receber um recurso e fazer uma ação relacionada ao Covid. Está, inclusive, essa ação está na nossa página, no nosso site, desde ontem, foi postado. Veja bem, um projeto da UFAM que concorreu com quase 2.000 projetos de todo o Brasil. E obtivemos, parabenizo aos colegas que participaram do I7, e obtivemos êxito. Então, veja, nós não estamos parados, nunca estivemos parados, né? Mas estamos trabalhando no sentido de que, buscando, né, apoiar as atividades
dos nossos colegas que estão lá na ponta. Vocês lembram que logo no início o Departamento de Química, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, o pessoal lá do I7 mesmo, ligado à Química, fabricando álcool gel, vocês podem puxar aí no site que vocês vão ver. Eu poderia aqui passar 1, 2 horas, pessoal, falando de ações aqui da instituição, porque são inúmeras. Todos os dias nós temos ação. Quantas vezes já tivemos inserção no Jornal Nacional? Todos estão vendo aí, 5 ou 6 inserções, né? Que talvez, se a gente for puxar na memória, quantas vezes nós tivemos essa entrada, né, num jornal que é visto em todo o Brasil? Quer dizer, isso é fruto do quê? Do trabalho dos nossos colegas, né? Dos nossos professores, né? Em parceria com os alunos, com nossos técnicos, que faz com que a instituição ela mostre as ações à sociedade. Muito bom. Tem gente perguntando o contato do subcomitê do ICB. Cada unidade, gente, cada faculdade tem o seu subcomitê. Mas quem tiver interesse de perguntar alguma coisa de forma particular, independente se você é ou não do Instituto de Ciências Biológicas, você pode mandar um e-mail para o subcomitê.corona.icb@gmail.com. Vou repetir, subcomitê.corona.icb@gmail.com. E lá você pode perguntar, tirar dúvidas, quiser participar. Nós estamos com a campanha de arrecadação de máscaras, né? A Sabrina Castro está até aqui no Facebook, relembrando aqui todo mundo, né? Receber doações de máscaras para a gente poder distribuir. Algumas comunidades estão sendo atendidas com essas doações de máscaras, né? E tem muita gente que tem feito isso, e tem sido acho que uma roda do bem muito bonita que está acontecendo. Tem pessoas se organizando, inclusive, para levar cestas básicas para alunos, inclusive, que estão passando necessidades, né? E a gente tem tentado se ajudar dessa forma. Então, quiser tirar alguma outra dúvida, partilhar alguma informação, colaborar de alguma forma, é importante que você possa entrar em contato com a gente, sem problema nenhum. O professor Ari Cavalcante, professor Silvio, lá do Departamento de Química, né, ele gostaria de saber a opinião dos senhores, nossas aqui, e sua especialmente, né, sobre a possibilidade de oferecer os cursos EAD como alternativa não obrigatória para os alunos que têm internet em casa. Ele coloca, né, isso poderia reduzir as turmas presenciais no futuro. Acho que é uma coisa que tem se pensado muito, né, nas discussões dentro dos cursos, dentro do NDE, eu participo do NDE da Medicina, e participei também de algumas reuniões do NDE do curso de Farmácia, e já se tem discutido sobre essa questão, né, como é que o senhor poderia, como professor mesmo, né, essa questão da EAD nesse momento. Professor Ari, muito obrigado pela pergunta. Eu penso que é uma questão importante, mas, repito, ela precisa ser discutida amplamente, porque nós temos que pensar em todos os alunos, tá? Então, é uma questão que precisa ser bem discutida pelos colegiados, pelo NDE. Se for essa a estratégia apontada, que se faça, mas tem que ser de uma decisão colegiada, no caso do CONCEP, né? Mas penso que todas as questões precisam estar colocadas para o debate, né? Precisam estar, porque nós não temos, nesse momento, e a PROEG tem feito um grande esforço de tentar exatamente mapear todas essas situações. A universidade, ela é o universo. Por exemplo, o ICB é vizinho da FCA, ali, né, de Muro, mas são mundos completamente diferentes, não é verdade? São mundos completamente diferentes. Essa é a beleza da nossa instituição. É por isso que nós amamos a UFAM, porque ela é assim, é diversa. Ontem nós tivemos uma reunião do Consune para discutir a questão das cotas. Foram quase 7 horas de reunião. E, ao final, numa decisão unânime, o Conselho deliberou, né, ampliar a discussão, formar outra comissão, etc. Essa é a beleza da nossa instituição.
Então, eu penso que eu nunca vi o contraponto como algo ruim. Eu vejo como algo positivo na instituição. Claro, feito de forma responsável, de forma respeitosa, de forma correta. Isso sim, né? Porque o nosso debate tem que se dar no campo das ideias. Nós temos que divergir no campo das ideias, se houver divergência. Mas isso, em nenhum momento, pode colocar a nossa missão, que é levar a nossa instituição, ser colocada em segundo plano. Então, quando eu vejo um professor da nossa instituição aprovar um projeto, que eu assino lá como reitor, eu faço com muita alegria, porque é o nome da nossa instituição. Assim como quando eu sou obrigado a assinar uma aposentadoria, eu não faço com alegria, eu faço com dever de ofício, porque é um direito do professor e eu tenho que assinar. Mas se eu pudesse chegar no colega e dizer, olha, repensa, né? Mas não cabe, é um direito, é a rotina do ato administrativo. Então, são atos que a gente toma de ofício, uns por obrigação e outros pela própria situação que está imposta. Mas agradeço a sugestão, Ari. Leve ao colegiado da Química, ao colegiado do ICE, leve à PROEG, todas as possibilidades estão em aberto. Gente, tem muitas perguntas, inclusive perguntas com contribuições muito importantes. O nosso tempo vai finalizando. Eu vou tentar, professor, colocar mais algumas. Nessa linha do seu pensamento, nesse momento, o Arsenildo Souza, lá de Parintins, né, ele coloca um ponto importante que a gente não pode esquecer nesse momento quando a gente pensa em EAD. Ele coloca assim, é praticamente impensável a possibilidade de aula à distância no caso dos SES. Para quem já veio a Parintins, conhece a precariedade da qualidade da internet oferecida pelas operadoras. Grande parte da comunidade acadêmica não tem conexão por meio de Wi-Fi em casa. Vivemos um momento muito difícil, realmente, mas acredito nas estratégias que serão tomadas pela reitoria em diálogo com os subcomitês. É aquilo que o senhor colocou, né? Mesmo a gente vizinho um do outro, nós temos realidades bem diferentes. Imagine as unidades que não estão aqui em Manaus. Né? Parintins realmente tem um problema muito, muito complicado com essa questão da internet. Nós temos a professora da Faculdade de Medicina que coordena o internato rural e ela não consegue manter o contato com a gente com frequência até nas reuniões, né? E mesmo ela tentando ao máximo, né, tirar todos os outros pontos que possam ser complicadores, né, para essa transmissão. Isso é bem delicado quando a gente pensa nisso, né? O Robson, botou Robson Seduc, né? Ele botou assim, a UFAM já dispõe de estrutura de EAD, porém é necessário investimento para ampliar. E realmente fazer isso nesse momento, a gente vai precisar de algumas estruturas, né? Bem próprias para conseguir fazer EAD. Aí o professor Valina, de novo, vem perguntando isso. E nós temos um orçamento já fixo. Professor, tem alguma sinalização do governo federal que a gente vai conseguir recursos? Como é que está esse diálogo com o governo federal? Querendo ou não, não vamos precisar de recursos para biossegurança, recursos para EAD, alguma coisa vai acontecer. Vamos ter que fazer reformas e adequações de locais, né? De forma efetiva, professor, o governo federal vai dar dinheiro para a gente, pelo amor de Deus. Bom, professor Valina, obrigado mais uma vez pela pergunta, muito importante. Bom, eu vou dar um exemplo aqui do momento do Covid. Nós solicitamos R$500 mil, esse valor chegou do MEC, né? E, posteriormente, nós não pedimos, porque estávamos trabalhando nas licitações e chegou mais recurso também, do próprio MEC. É claro que eles devem ter averiguado se nós estávamos cumprindo as metas, exatamente acompanhando o que nós estávamos postando do Covid. Então, eu sempre disse sobre recurso, isso aqui não tem nada a ver com Covid, o que eu vou falar, tá certo? Fica bem claro, isso eu sempre disse. A questão do recurso é uma questão de você ter um bom projeto,
para pleitear e você buscar dentro das possibilidades que você tem. Nós sempre buscamos recursos junto ao governo federal. E eu posso dizer que nós fomos buscar recursos além do próprio MEC. Tá? Nós temos um projeto do agente indígena de saúde, do agente indígena de saneamento. Esse projeto, que eu estava em Tabatinga no dia 13, é um projeto com o Ministério da Saúde, não é com o MEC. E ele foi executado. Então, eu penso que nós podemos, por conta do Covid, agora entrando no Covid e falando da nossa realidade, buscar recursos além do MEC. Não estou dizendo que ele não possa nos ajudar. Eu estou dizendo que é possível também fazermos outras inserções, e aqui eu coloco o Ministério da Saúde, por razões óbvias, tá? E buscarmos isso. Nós estamos atentos a essa questão e tenha certeza, Valina e quem nos escuta, que nós vamos lutar muito firmemente para que, quando do nosso retorno, nós tenhamos a segurança necessária para todos e, novamente, fazendo o link com o que a professora Andréa Belém. Não adianta ter o EPI, não adianta ter o álcool gel, não adianta ter todas as condições se as pessoas não tiverem a consciência do uso, né, obrigatório, não somente preservando a sua própria vida, mas também a do colega. Eu repito, existem pessoas que estão abaixo dos 60 anos, que têm baixa imunidade. Essa não é uma questão simples. E aqui é aluno, é professor e é técnico. Nós vamos também, uma das propostas que o plano de biossegurança deverá apontar é exatamente fazer esse levantamento. Nós precisamos saber a favor dessas pessoas. Né? Eu sei de algumas porque elas me falaram. Alguns colegas me falaram. Olha, eu tenho uma baixa imunidade. Conheço colegas que me falaram isso. Né? E me reservo aqui o direito de não revelar. Até porque foi para mim a informação. Mas eu sei, mas como é que eu saberia se a pessoa não fala, né? Então, veja bem, nós estamos preocupados sim e vamos trabalhar para a busca desse recurso para nos dar essa garantia. Professor, tem uma questão assim que nesse momento foge dessa questão da pandemia, mas que fere essa questão da nossa autonomia como instituição pública de ensino, né? E o professor José Alcimar fez esse levantamento, o senhor já deve saber do que se trata, né? Já se fez uma discussão sobre a medida provisória que fere a nossa autonomia ao conferir o ministro da Educação o poder de nomear interventores quanto ao término do mandato dos atuais retores? A Andifes, ela ingressou ontem com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Então, essa ADI já está para julgamento e nós estamos aguardando o resultado dessa ação que foi interposta pela Andifes. Deixa eu tentar achar aqui. Muitas pessoas estão agradecendo as respostas, né? Eu vou até falar aqui a fala da Bárbara Abdon, que é aluna, né? Está aqui no Facebook colocando assim: como aluna, eu acredito na competência da UFAM para resolver esse problema pós-pandemia. O cenário da UFAM é plural e o calendário é igualitário para todos os campos. Vamos confiar no trabalho e dar opções e opiniões que possam nos auxiliar ainda mais a resolver esse problema. Achei fantástico esse comentário, porque é um comentário realmente de universidade, né? É trabalhando juntos mesmo a gente tendo opiniões diferentes, mas nesse momento a gente precisa se aliar, a gente precisa somar. É muito triste o que a gente está passando, é muito triste o que nós vamos ter no retorno da universidade sem encontrar os rostos que se foram, né? Eu vou até me controlar aqui, que senão eu choro. Mas uma das pessoas aqui no Facebook, professor, até pediu que a universidade faça, no seu retorno de atividades, uma homenagem ampla, com ampla divulgação, para todos os nossos alunos,
servidores que se foram, ativos e aposentados, que se foram por conta desse vírus durante esse período, e que nós não tivemos nem tempo, né, de prestar as devidas homenagens a eles. Só na reunião do CONCEP que tivemos, final do mês passado, eu tive a oportunidade de fazer essa colocação e pedir também, foi pedido um minuto de silêncio. Nós faremos as justas e devidas homenagens tão logo nós passemos esse período, tá? Desculpa, gente. Eu acho que todos também se emocionam com isso, né? Eu vou trazer uma colocação aqui do chat, o professor do MITS, que estamos aqui, o Eric Vinícius, que é representante acadêmico do curso de medicina, né? Ele iniciou uma pergunta maior e eu vou só para o finalzinho, Eric, me desculpa, né? Mas qual a motivação dos médicos assistenciais concursados pelo HUGV, pela empresa de gestão dos hospitais universitários, de não exercerem de forma natural a preceptoria para os alunos, visto que isso seria inerente ao seu concurso? Isso aumentaria a possibilidade de diminuir as aglomerações nos cenários de práticas, organizado como subturmas, né? Ele falando isso no internato rural. Algo poderia ser feito sobre isso? Como que a universidade, a UFAM, poderia inferir diretamente nesse caso, que é bem específico? Bom, Eric, no caso em tela que você se refere, nós poderíamos fazer uma abordagem, já que esses médicos eles são concursados pela EBSER, nós poderíamos fazer essa abordagem junto à EBSER, caso isso não esteja ocorrendo. Da minha parte, eu quero deixar claro a você que não há nenhuma dificuldade nesse diálogo em relação à EBSER, e quero aqui registrar, isso que eu vou falar está no nosso site, é público, que a empresa tem chamado regularmente, feito seleções, chamando pessoas para atuar no HUGV, e muitos médicos estão sendo contratados, e tão logo a questão financeira da EBSER também se estabilize, aqueles que fizeram o concurso público da EBSER em meados de fevereiro, eles também serão chamados ainda este ano. Então, se há alguma questão que precisa ser ajustada, o próprio centro acadêmico, o CAMED, pode demandar de nós, Eric, pode mandar esse documento direto, que eu abro o diálogo com a EBSER para a gente ajustar. Da nossa parte não há problema nenhum, tá bom?